Fala comigo, bebê! Mais um, hein? Mais um. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Patrícia Duarte? Tudo ótimo comigo. Mais um Fala Comigo, bebê, né? Exatamente. Para falar sobre tecnologia. Isso é ótimo. Ainda mais quando a edição Sebastião do Paraíso está fazendo sucesso no Brasil inteiro. No Brasil todo, a gente fica super orgulhoso. Você sabe o que é o Proseia, Pati? É uma conversa assim de zap? É mais ou menos. O Proseia é uma plataforma de comunicação empresarial. Olha que chique. Tem até isso hoje em dia? Tem demais a conta. Meu pai. Tem, e a gente está recebendo aqui o Aguinaldo Gonçalves, a Brenda Alves, que estão aqui com a gente para falar sobre esse tal do Proseia. Tudo bem, Aguinaldo? Tudo bem, Patrícia, graças a Deus. E contigo, como é que está, Alexandre? Graças a Deus, tudo ótimo. Melhor agora com a presença de vocês aqui. O Aguinaldo a gente sabe que mora em Paraíso. Brenda, tudo bem, Brenda? Tudo bem, obrigada pelo convite. Brenda, imagina, a gente quer agradecer. A Brenda A Brenda estava no Rio de Janeiro, hoje ela está lá em Goiânia. Ela é de Paraíso, né? Ela trabalha na Telúria. Ela tá no Rio de Janeiro, agora mudou para Goiânia. Vai voltar. Que a gente fala, Telúria é o Brasil inteiro. E ela vai voltar aqui pra gente entrevistar com uma dupla sertaneja. Porque... Quem mora em Goiânia vira sertanejo? Vira sertanejo. Mas eu duvido que a Brenda vai virar. Não vai. Não é o perfil dela. Não tem cara de dupla sertaneja, não. Vamos ao que interessa? Então vamos lá. Mas afinal de contas, né, a gente falou que brincou do Proseia. O que é o Proseia, Aguinaldo? A gente tá curioso para saber. É o que vocês já falaram mesmo, é uma plataforma de comunicação empresarial. O que é isso, né, na sua essência? É uma plataforma que facilita a comunicação na empresa, onde a gente consegue ver todas as pessoas que estão trabalhando naquele ambiente de trabalho e facilitar a interação entre elas. Elas podem, por ali, conversar, bater papo por mensagens, por chamadas de áudio, chamada de vídeo. Está tudo centralizado, a parte de comunicação num lugar só. Essa é a essência do Proseia. Que legal. Caramba, quer dizer que se numa empresa é proibido ficar no WhatsApp, no Proseia não é proibido? Não então... é proibido. Ela tem que ficar lá no Proseia. Pelo contrário, é obrigação ficar no Proseia. Ficar ali, exatamente. Porque ali o gestor consegue ver todas as pessoas que estão trabalhando, o que estão fazendo, com quem estão falando. Não o que estão falando, mas com quem estão falando. Não que foi uma ferramenta criada para ficar fiscalizando, não. Não é isso. Esse é o intuito do Proseia, né? Não é esse o intuito. O intuito é ter algo visual que o gestor possa gerenciar a sua equipe. Que legal. Remota, né? A gente está falando aqui de trabalho, basicamente um trabalho remoto, um trabalho híbrido. Nesse tipo de empresa que nós vamos estar atuando. Que bacana. Brenda, quer complementar alguma coisa, Brenda? Quer completar? Não, na verdade... Fala do Proseia com a gente aqui, Brenda. Vamos prosear. Prosear. Bom, o Proseia, ele é uma ferramenta para comunicação, como o Aguinaldo disse, e o foco é que seja uma ferramenta para gerenciar. Então, não é para fiscalizar, é para realmente colaborar com a gestão da empresa. Então, dentro do Proseia, a gente simula o escritório presencial no online. Então, você consegue alocar os colaboradores a partir das salas. Então, tem a sala do administrativo, tem a sala do financeiro, tem a sala de RH, tem a cozinha para a hora do descanso. Então, lá dentro do computador, a gente simula a participação do pessoal dentro da empresa. Então, principalmente para equipes que trabalham home office ou empresas que trabalham com parte da equipe presencial e parte de casa. E principalmente vendedores externos também. Isso ajuda muito, porque ao mesmo tempo que você consegue interagir com quem está trabalhando ali com você em loco, também consegue interagir com aquela pessoa que está trabalhando de casa, quem está trabalhando, um vendedor externo, que está visitando o cliente, tudo dentro do Proseia. Então, a gente substitui a comunicação do WhatsApp para uma plataforma que ela é mais focada na gestão empresarial. Não foi feita para ficar mandando nude, não, viu, gente? De maneira alguma. De maneira alguma. Não pode. Não pode. Mas agora, interessante, hein? Qual a principal diferença entre o Proseia e as outras ferramentas de comunicação interna que existem no mercado? Legal. Bom, o Proseia, ele acaba batendo de frente com ferramentas estrangeiras, né? Como o Teams, o Slack, que são ferramentas que já estão há algum tempo no mercado e que foram moldadas para um mercado estrangeiro, principalmente o mercado americano. Então, quando a gente fala da modalidade de trabalho, a forma de gerenciar a equipe, o Proseia está moldado para a realidade brasileira. A cultura nossa aqui, né? Exatamente. Isso. Então, ele foi moldado de acordo com a nossa cultura, com a nossa forma de trabalhar. Então, isso ajuda bastante nessa parte de gerenciar o pessoal e de como as pessoas vão interagir lá dentro. Então, cria um ambiente um pouco mais
mais alto astral, um pouco menos formal. Brasileiro, é bem típico do brasileiro, né? Exatamente, por isso o nome Proseia, para o pessoal também prosear. Então a gente quebra um pouco dessa formalidade, principalmente americana, e traz ele para a realidade do Brasil, para o formato que as empresas brasileiras costumam trabalhar. E como que, né, aproveitando aí o gancho, como que ele se adapta às necessidades específicas das empresas brasileiras? Bom, eu acho que o principal diferencial do Proseia é a gente conseguir simular o escritório dentro da ferramenta. Então, dentro da ferramenta, a gente consegue colocar foto de perfil, consegue criar como se fosse um perfil de rede social mesmo. Realizar posts, enviar mensagem, fazer chamada de vídeo. E, principalmente, a gente simula o ambiente do escritório. Então, como eu falei, a gente separa o pessoal de acordo com as salas, inclusive a cozinha. Então, no horário de almoço... Aliás, tem até a cozinha, então. Exatamente. Tem uma sala que chama cozinha. Que legal. Que legal. Então, na hora do almoço, você pega o seu bonequinho, move para a sala de cozinha e, consequentemente, todos os seus colegas sabem que você ou está no horário de pausa ou no horário de almoço. Consegue marcar se você está ausente, se você está trabalhando de casa, se você está dentro da empresa ou não. Então, tudo isso você informa dentro do sistema e consegue com que todo mundo que está imerso naquele ambiente consiga acompanhar de perto. Dá até para fazer uma postagem engraçadinha, divertida com um colega de trabalho ali e compartilhar e todo mundo comenta. Também tem essa coisa também? Tem, a gente tem uma área de posts e utilizada pela empresa inteira. Então, por exemplo, no nosso caso, que a gente também utiliza a ferramenta, a gente utiliza muito para comunicação de RH, então... às vezes tem um novo benefício para a gente comunicar para o pessoal, a gente faz o post ali, ou alguma meta comercial batida, um novo cliente que entra na empresa, tudo a gente posta ali como se fosse um feed do Instagram mesmo. É isso mesmo. Mas tudo isso imerso dentro da realidade da empresa e com dados seguros ali dentro. Que legal. Agora, quais os principais benefícios que o Proseia oferece para as empresas? Pode continuar, Brenda, fica à vontade. Bom, acho que o principal benefício é justamente isso, essa imersão dos colaboradores, principalmente para a equipe de gestão, gestores, diretores, isso ajuda muito, porque a gente sabe que o dono da empresa nem sempre consegue estar ali presente no dia a dia, acompanhando todo mundo. Então, dentro do Proseia, ele vai conseguir acompanhar isso em qualquer lugar, onde, se ele estiver em casa, se ele estiver no trabalho, se ele estiver na rua, ele vai conseguir acessar ali. Então, eu vejo que esse é o principal diferencial do Proseia. Outros benefícios é que a comunicação ela é centralizada ali dentro. Então, para o colaborador em si, ele consegue separar a conversa dele de trabalho com a conversa dele pessoal. Então, você consegue se desvincular um pouco do trabalho depois do horário. Então, você separa o seu trabalho da sua vida pessoal. Isso ajuda bastante para o colaborador. E vejo que essa interação também, né? Então, o que o pessoal mais gosta, né? O usuário, no geral, o que mais gosta é dessa interação. Então, às vezes, principalmente equipes que trabalham home office, elas acabam não tendo tanta interação no dia a dia, mas dentro do Proseia, você acaba se sentindo um pouco mais próximo de todo mundo, né? Então, troca uma mensagem, entra em reunião, interage com o post. Aqui na empresa mesmo, a gente faz os happy hours virtuais, então... Ah, não. Até happy hour? Explica esse negócio de happy hour virtual aí. Gente. Como é que é? Já sei. Você pega e manda uma foto de cerveja pro cara. O cara toma e fala, tomei. Ele te manda uma foto do uísque. É isso? Como é que é? Quase isso. A gente faz a reunião, geralmente uma vez por mês, no final de um dia ali. Sexta-feira, no final do expediente, igual um happy hour normal. Mas realiza a reunião online. Então... tem o pessoal que é da cidade, tem o pessoal que é de fora, todo mundo entra na reunião, às vezes estão tomando a sua cervejinha e interage ali. A gente, principalmente, usa esse espaço mais para um momento de diversão mesmo, né? Isso. Então, mas não a gente está falando tão pesado, não, exatamente. Né? Não, geralmente são reuniões de fechamento de mês, né? Onde a gente está ali para transmitir o que aconteceu durante o mês para todo mundo, também, boas notícias e tal. Então, cada um está na sua casa. A gente está numa videoconferência, né? A gente faz isso pela chamada de videoconferência. Então, um está vendo o outro ali na tela. E nada impede que um está tomando uma água aqui, um refrigerante dali, uma cerveja de cá. E isso é um happy hour virtual. Que legal, Agora, cara. uma questão que eu queria puxar aqui também é a questão do... o Proseia, ele vem assim para substituir o WhatsApp no empresarial, né? O WhatsApp ele é uma ferramenta mais... pessoal, que a gente chama. O Proseia, a gente já quer trazer ele para o lado empresarial. Separar as coisas, né? Separa, você usa o WhatsApp para
suas conversas ali do dia a dia pessoais. Dentro do Prozeia, não. Ali a gente já está falando de um ambiente profissional, de trocas de mensagens profissionais da empresa. E não é só o aplicativo no computador. Tem o aplicativo também móvel, né? Então pode carregar o Prozeia para onde for. Então, para os gestores que estão na rua, podem mandar mensagens, fazer ali as suas conferências, tudo pelo aplicativo do Prozeia. Que coisa, ou seja, tá lá curtindo as férias na praia, quer dar uma olhadinha ali, o que está acontecendo, ele tem essa oportunidade, está na mão ali, então. Sim, está na mão. Principalmente para os gestores, né, diretores, pessoas de tomada de decisão, quer ver como é que está o ambiente ali, mandar um recado para alguém, passar alguma mensagem, ou reunir com alguém, alguma coisa importante, está na mão a qualquer momento. Ou seja, né, melhora a comunicação entre os colaboradores. Essa é a ideia, né? Entre os funcionários, né? Eu acho importante, né? Sim, é isso mesmo. O objetivo principal é esse, é facilitar a comunicação. O Prozeia vem aqui para facilitar todo esse meio de campo ali de conversa entre as pessoas da empresa. Olha que pergunta interessante aqui, não sei quem que vai responder. Como o Prozeia avalia o papel da comunicação interna na retenção de talentos e no engajamento dos funcionários? Boa pergunta mesmo. Bom, acho que a gente pode seguir com um case interno nosso, né? Como a gente trabalha 100% home office, até mesmo a contratação e treinamento de pessoal é feita dentro do próprio Prozeia, né? Então, as reuniões de treinamento, compartilhamento de arquivo, compartilhamento de áudio, enfim, é tudo feito ali dentro. Então, o Prozeia tem esse papel essencial de manter essas pessoas engajadas, né? Porque uma coisa é a gente treiná-las no dia a dia, presencial, ter um contato mais humano ali nessa troca. E outra coisa é a gente fazer isso online. Mas o Prozeia consegue encurtar essa distância e consegue fazer com que esses novos talentos e até mesmo quem já está na empresa há algum tempo permaneça engajado e permaneça mantendo essa comunicação mais assertiva com os gestores, com quem está treinando eles. E, consequentemente, consiga manter um contato mais pessoal com todo mundo ali. E sem contar que a gente sempre tem algum funcionário, um colega de trabalho, que não consegue se comunicar pessoalmente ali, tem vergonha de falar, numa reunião, de opinar. Através do Prozeia, por exemplo, ele consegue manifestar o que ele pensa ali, acaba se comunicando, flui mais, né, a comunicação, né? Com certeza, ali a gente tem a oportunidade de conversar por mensagem, por áudio, por chamada de vídeo. Então, independente de como isso for feito, o colaborador vai conseguir participar ativamente até mesmo das tomadas de decisão. Que bom. É muito. Agora, como que o Prozeia, né? Quem quiser contratar, por exemplo, o Prozeia, qual que é o diferencial das outras plataformas assim, de comunicação que existem no mundo hoje, por exemplo? Vocês têm um diferencial, assim? Acho que principalmente o atendimento brasileiro, né? Ele não só é uma ferramenta brasileira, mas todo o nosso atendimento, ele é brasileiro. Então, quando a gente compara com ferramentas semelhantes que são estrangeiras, a maior dificuldade, principalmente para pequenas e médias empresas, é ter um contato com essas empresas e ter um treinamento adequado. Então, já o Prozeia, como é uma ferramenta nacional e com atendimento humano, de fato, a gente consegue, além de implantar de forma rápida, ter um atendimento mais personalizado, treinar o pessoal para que eles utilizem a ferramenta, já entrem na ferramenta utilizando ela. A verdade é essa mesmo, né? A gente já entra na ferramenta utilizando, não tem segredo. Ela é uma ferramenta de fácil utilização. Sim. Assim como o WhatsApp? Sim, assim como o WhatsApp. A pessoa faz a conta ali e já pode sair usando o aplicativo. Ele não demanda de um treinamento específico para utilizar a plataforma, não. Faz o cadastro, já sai criando as salas, convidando as outras pessoas que vão participar do ambiente. As pessoas entrando, se interagindo, já sai usando. Não tem segredo. Essa facilidade que eu acho que é um grande diferencial nosso, né, Brenda? Exatamente. A gente tentou implantar justamente isso. A mesma facilidade de criar uma conta no Instagram, criar uma conta no WhatsApp, aplicar isso dentro desse ambiente empresarial que é o Prozeia. Que legal, que legal. E o mais legal de tudo, não vai ser proibido no trabalho, pelo contrário, você vai ser obrigado a usar o Prozeia no seu trabalho para discutir, para participar, para socializar também dentro do Prozeia. Eu achei muito interessante, muito interessante. Nós, como somos uma empresa que hoje trabalhamos 100% home office, é isso mesmo, é uma exigência que todo mundo esteja no Prozeia. A nossa ferramenta de gestão do home office é o Prozeia. E a resposta dele ali com a comunicação é rápida? Ele é ágil, assim como é o WhatsApp? Sim. Ele tem uma estrutura muito robusta, então
Todos os processos dentro dele são bem integrados e a ideia é que seja tudo em tempo real. Então, a troca de áudio, a troca de mensagem é tudo feita automaticamente e em tempo real. E se você mandou uma coisa errada pro teu colega, tem como apagar também ou não? Tem. A gente... Ainda bem, né? Ainda bem que tem. Se você consegue selecionar isso em um tempo rápido, né, um tempo hábil, você consegue apagar ele dentro de um certo prazo. Caramba, que legal. Bacana demais. Vocês estão competindo com gigantes do mercado, né? Que é o Slack que você falou? Slack. E o Microsoft Teams. Exatamente. É desafiador, né? Competir com esses gigantes do mercado, né? Eu digo que é um grande aprendizado, na verdade. É um desafio, mas a gente vê o quanto a gente está conseguindo trabalhar com um produto robusto e que bate de frente com essas ferramentas. E, na verdade, não é puxando a sardinha, mas eu acho que é uma ferramenta que acaba gerando até mais valor do que essas outras, principalmente nessa proximidade com o nosso cliente. Então, quando a gente compara o nosso atendimento, compara o nosso processo de implantação, que é rápido, que é tudo automatizado ali, você cria sua conta e já começa a utilizar, gera muito mais valor do que essas ferramentas que possuem um atendimento estrangeiro, que não estão preparadas ainda de fato para o mercado brasileiro. E o Prozeia, ele consegue entregar esse resultado pro nosso mercado. E assim, vocês têm assim, estratégias para conquistar esse mercado brasileiro, né? A gente sabe que aqui em Paraíso, na região, né, todo mundo já comenta, mas quais as estratégias que vocês estão usando para alcançar mais esse mercado aí? Fique à vontade, Brenda. Bom, o Prozeia, Brenda está na frente da parte de marketing, nossa. Essa responsabilidade é dela mesmo. A Brenda está no Rio, uma hora está no Rio, outra hora está em Goiânia, daqui a pouco ela está lá no Sul, né? Vai lá, Brenda. Bom, eu vejo que ele já está pronto para o mercado, tanto é que a gente teve um crescimento bem exponencial da ferramenta logo que ela foi lançada. Eu acho que a principal estratégia hoje é a divulgação dela. A gente começou pequeno, a gente começou adentrando a nossa região, já conseguiu expandir a nível nacional, a gente tem empresas no Brasil todo utilizando. Existe uma perspectiva internacional, claro que são passo a passo, né? Então, degrau por degrau. Mas é uma ferramenta que está pronta e que se vende sozinha. Então, a partir do momento que você conhece ela, já é criado uma certa empatia pela ferramenta, você já vê valor nela. Então, o processo de venda do próprio Prozeia é muito, muito ágil ali. Além de você próprio conseguir fazer toda a contratação, já começar a utilizar a ferramenta, mas esse processo de maturação, de entender a necessidade do uso do Prozeia, ele é muito rápido. Então, a partir do momento que o nosso cliente conhece a ferramenta, esse processo decisório, ele acontece meio que instantaneamente ali, de começar a utilizar o Prozeia. O Prozeia, ele veio depois do impacto que a pandemia trouxe para o mundo? Teve essa necessidade de comunicação sem estar perto ali? Sim. Veio com essa... Ele nasceu exatamente no início da pandemia. Como foi uma necessidade nossa da empresa de gerir essas pessoas que estavam começando a trabalhar no home office, a gente não tinha uma ferramenta no mercado que nos desse apoio para isso da forma que a gente pensava. Hoje a gente tinha apenas uma ferramenta que servia como mensageria, o Slack, outra que serviria para fazer as vídeos, conferências, que é o o Google Meet, tinha o Microsoft Teams também, mas o Meet e o Slack eram as principais ferramentas, mas elas estavam desagregadas, longe uma da outra, então a gente queria tudo num lugar só. Aí veio a ideia do Prozeia. E mesmo porque foi ali após a pandemia, durante a pandemia, né, e depois muita gente continuou, né, no home office, né? Exatamente. Muita gente não voltou, né? Então, a facilidade, aliás, exigiu isso da gente, né? De criar o Prozeia, por exemplo, Foi. né? Que aí a gente avançou um pouco mais com o Prozeia, transformou ele numa ferramenta que a gente utilizava internamente e começamos para o mercado. E agora a gente viu a necessidade de reformulá-lo. Por isso que a gente está um pouco parado nessa parte de divulgação, que a gente está lançando o Prozeia 2.0. Então agora é hora da gente dar um segundo passo, né? A evolução do Prozeia agora? Sim. O que seria o Prozeia 2.0? Na verdade, como a gente comentou, o Prozeia ele surgiu na pandemia. Na verdade, é um projeto que começou alguns meses antes da pandemia, mas meio que a gente acertou o timing. No mesmo momento que a gente começou a desenvolver essa ferramenta de comunicação,
viu essa demanda do próprio mercado, até mesmo a parte da pandemia, viu que era uma tendência do mercado, essa necessidade de digitalizar e de profissionalizar essa comunicação, que até então era feita só no WhatsApp. A gente começou a desenvolver o produto e logo veio a pandemia. Então, meio que exigiu que a gente desenvolvesse ele até mesmo para um uso interno. Na época, houve um super aumento dos valores dessas ferramentas estrangeiras, não só por serem cobradas em dólar, mas pela demanda no mercado, né? Todo mundo estava em home office, então precisava de uma ferramenta. E era o que tinha, né? E era o que tinha. Então, além do aumento do preço dessas ferramentas, também ficou mais difícil ainda implantá-las. Então, se o atendimento deles, desse tipo de ferramenta, já é um pouco mais complicado, é um atendimento estrangeiro, então é um pouco mais demorado, existem processos e processos. Na pandemia, onde todo mundo estava precisando disso, isso acabou demorando muito mais. Então, a gente viu a oportunidade a gente já estava desenvolvendo esse produto para o mercado, estourou a pandemia, a gente precisava dele, nós mesmos precisávamos dele, e a gente começou a validar, utilizar a ferramenta, viu que era uma ferramenta boa, começou a disponibilizar para alguns clientes, né? E, consequentemente, logo já teve esse crescimento exponencial, claro que apoiado também na pandemia. Mas, voltando à sua pergunta, o Prozea 2.0 é justamente para fazer essa virada de chave entre uma ferramenta de pandemia, de comunicação de home office, para uma ferramenta que vai atuar não só no home office, mas para aqueles modelos de trabalho híbrido e presencial também. A gente tem alguns clientes que trabalham exclusivamente no presencial, mas que utilizam a ferramenta principalmente para essa centralização de informação. Então, eles deixaram de comunicar pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, centralizam dentro do Prozea e conseguem ter essa garantia de que as informações estão seguras ali dentro. A gente tem o Prozea muito bem estruturado de acordo com a LGPD. Então, essa segurança de dados também é um diferencial que a gente tem trabalhado na versão 2.0. E vem cá, e quem assina o Prozea vai ter um upgrade para o 2.0 ou vão ser comercializados diferentes um do outro? Quem já é cliente vai ter seu upgrade. E agora, a gente disponibilizando a versão 2.0, nós temos duas versões, a versão mais simples e a versão mais completa. Qual é o diferencial? Na versão mais completa, a gente vai ter uma gama de relatórios, principalmente. Além de funcionalidades como integração com agenda, gravação de videochamada, enfim, mas o principal diferencial é o relatório. Então, principalmente para a área de gestão, é muito importante. Então, vocês até falaram, Prozea agora... O pessoal vai manter a conversa ali dentro. A gente vai ter relatórios para saber a quantidade de mensagens que foram trocadas, quanto tempo a pessoa permaneceu online, quanto tempo ela permaneceu ausente. Controle de horário de almoço também é uma atualização futura do Prozea. Então, o relógio de ponto vai ser ali dentro. Que então, legal. todo esse processo... Ao invés de você ir lá na maquininha, bater o ponto dentro do Prozea, já vai ter esse controle. Eu vou estar lá na minha casa, vou falar que eu estou no trabalho, vou falar, bater maquininha aqui. Não vai ser simples. Não é tão Nem simples pode, assim. né? Senão vira bagunça, né? Existem camadas de segurança onde a gente consegue identificar se o colaborador está de fato utilizando, trabalhando, se ele está ali com o computador parado, enfim. E dá para resgatar uma conversa que foi feita há anos atrás, assim, pelo Prozea também? Eu não falei, você falou. Não falei, você falou, quer ver? Tá tudo lá registrado, sim. Registra no tá Prozea. tudo registrado, Assim como sim. no WhatsApp é possível fazer uma busca por mensagem de acordo com a palavra-chave. Entendi. Aí, tá vendo, Alexandre? Tá vendo? Agora, na opinião Escreveu, de vocês, não né? leu. O Prozea comeu. Na opinião de vocês, qual é o maior erro assim que uma empresa comete na comunicação interna? O que o Prozea ajuda nisso aí? A empresa tá vendo que tá errando ali. Não tem comunicação, né? Eu acho que, na verdade, não é nenhum erro. É como o Prozea soluciona isso. Hoje, principalmente essas empresas que ainda estão se adaptando ao formato de trabalho híbrido ou home office, tem muito essa dificuldade de manter uma comunicação no dia a dia. Ou seja, uma comunicação fluida, como se fosse uma comunicação presencial mesmo. Então, o Prozea ele soluciona isso. Como as pessoas são alocadas de acordo com as suas áreas, então as pessoas são alocadas no administrativo, no comercial, no financeiro, na cozinha. Então, tudo isso a gente soluciona para a equipe de gestão. Então, ao invés daquela comunicação ser descentralizada, ser feita em partes no WhatsApp, ser feita em partes no e-mail, por ligação telefônica, não. Na verdade, a gente traz tudo isso para dentro do Prozea
e soluciona uma dor do mercado, que é se adaptar a esse novo formato de trabalho, né? E para aquela pessoa que gosta de falar pouco, tem emoji também no Prozeia? Tem. Aquele que só manda o joinha, né? Joinha. Exatamente. Tem emojis também. Tem emoji também. Tem emojis, tem o humor da pessoa no dia. Então ela vai entrar lá e se hoje eu Cara, isso é muito importante. Se eu não tô bem, eu vou lá, coloco o meu emoji triste, né? Não fala com o Aguinaldo não, que o Aguinaldo tá com a pá virada hoje, né? Exatamente. Que é uma resposta rápida ali só falar, ok, eu tô ciente dessa mensagem, só bota um joinha. Cara, e é legal isso aí. Tem, por exemplo, tem funcionário que é mais acessível, tem por exemplo, um gerente lá, como funcionário fala, não, aquele cara é muito bravo, não tem coragem de falar com ele. Mas através do Prozeia você conversa com todo mundo ali, não tem esse bloqueio, né? Exatamente. Não tem. Ali não tem camadas assim hierárquicas dentro dele, tá todo mundo dentro da plataforma. Falou tudo. Legal isso que você falou, sem camadas hierárquicas. Exatamente. Muito bem. Agora, qual a funcionalidade do Prozeia que vocês mais usam internamente na equipe? A principal é mensagens escritas. Depois, mensagem de voz também, que eu acho que é o mais fluido ali no dia a dia. E depois, videoconferência. Muita coisa também é resolvido por via videoconferência, que é chamar as pessoas. E é muito simples fazer uma videoconferência dentro do Prozeia, que a gente tem o avatar das pessoas ali, as fotinhas dela. Eu quero reunir com o Alexandre, eu clico em cima do rostinho do Alexandre, arrasto para cima do mais meu bonitinho, avatar. aquele bonitinho de óculos, tá? Ele é o meu. Está iniciada ali a reunião. O Alexandre aceita e nós já estamos lá conversando. Que legal. Um com o outro ali, olhando pelas câmeras. Cara, eu fico muito pensando, fluido. como é que tem cabeça para criar uma ferramenta dessa, né? Tem que ser muito eu acho criativo. assim que exigiu-se, né, assim, a tecnologia, tudo avançou, né? Imagina, ela ficou falando ali, né, que simulam, né, a empresa, né, a sala, o escritório, a cozinha. É, legal. É muito legal. Se for parar para pensar, meu Deus do céu, né? É muito legal. Agora, como que facilita também a organização das tarefas, né, do dia a dia ali da empresa, dos projetos também, né? Como que o Prozeia facilita isso tudo? Na verdade, a gente tem um projeto, isso não está lançado ainda, mas a gente tem um projeto que vai colocar dentro do Prozeia também essa parte de controle de tarefas. Em vez de eu passar para a Patrícia uma solicitação, Patrícia, eu preciso que você faça isso para mim. Eu vou criar uma task ali, uma tarefinha para a Patrícia, e a Patrícia vai ver que ela tem uma tarefa para ser realizada. E eu, enquanto solicitador daquela ação, eu vou acompanhar quando essa tarefa foi concluída ou não. Que bacana. Em vez de ficar só nas palavras, né? A gente cria ali um gerenciador de tarefas. Isso é o Prozeia 2.0. Vai ter uma notificaçãozinha ali. Exatamente. Gente, é tudo para facilitar características mesmo, novas. Né? Sim. Tudo para facilitar. Agora, facilitar a gestão dentro da e ferramenta. dentro disso, a gente também, além desse gerenciamento de tarefas, a gente consegue definir prazos, consegue definir quem está a cargo daquela tarefa, se são 2, 3, 4 pessoas. Fazer comentários, anexar a própria tarefa pronta. Então, se você precisa desenvolver um documento a partir daquilo, você envia lá dentro, você não precisa enviar por mensagem, por e-mail, ele já fica anexado na tarefa. Então, a ideia é que cada vez o trabalho se torne mais fluido e que a gente tenha menos ruído de comunicação. Porque às vezes eu solicito uma coisa para você, foi no momento que você estava ali fazendo outra coisa, você esquece. E aí, no caso, não. Na verdade, dentro da gerenciamento de tarefa, isso vai estar registrado, vai ter prazo, o Prozeia vai te notificar, vai te lembrar, olha, isso aqui você tem que entregar amanhã, você já fez, você já começou a fazer, está em andamento, tem algum impedimento, precisa enviar para alguém aprovar antes de finalizar. Que legal. Então, tudo isso vai ser feito de forma automatizada. Essa questão do gerenciamento de tarefa, eu achei bacana também que de repente você pede uma demanda de um serviço para uma equipe e tá barrado lá porque aquele não entregou, mas aí ele mostra, a minha parte já entreguei, a minha parte também, tá faltando só daquele ali, não tem como culpar o outro, né? Sim, exatamente. Tá registrado lá direitinho. Tá registrado. Quem tá fazendo e quem não está. E essa questão da segurança das informações compartilhadas ali no Prozeia? Todas as informações, mensagens trocadas dentro da ferramenta, elas são criptografadas, de ponta a ponta. Então, nenhuma mensagem que a gente
passa, ela não trafega pela internet sem estar criptografado. Então, caso isso seja interceptado por um hacker, alguma coisa assim, aquilo ele não vai ter o que fazer com aquela informação, porque ela está criptografada. Então, desde que sai a mensagem daqui até chegar no banco de dados onde ela é armazenada, ela está criptografada. E armazenada também criptografada. Poxa, que legal. Todas as informações são criptografadas para não haver nenhum problema de mensagens indevidas circulando por aí, né, na mão de hackers. Porque tem segredos empresariais aí que não podem circular, né? Exatamente. Sim. Toda empresa, né, tem, Sim, né? sim. Foi pensado justamente por isso. Como é uma ferramenta empresarial, a gente precisa garantir que, além de estar com as conformidades da LGPD, isso tem uma segurança a mais, né? Um pouco além do que outras ferramentas comuns de dia a dia oferecem. Então, a ideia de ser criptografado de ponta a ponta é que se é uma empresa de tecnologia que tem segredos empresariais, elas não vão poder ser interceptadas ali facilmente, né? Então, tudo é criptografado para que a gente tenha a maior confiabilidade de dados possíveis. E tem uma funcionalidade, assim, do Proseia que surpreende mais os usuários? Que o pessoal fala, fica de cara, assim, que... Eu acho que esse modo ambiente, né? Esse modo escritório, que é essas salinhas, né? A salinha da administrativa, a cozinha, a sala de reunião. Então, é o principal diferencial do Proseia e é o que o surpreende, porque é uma funcionalidade visual. Então, quando você entra no escritório, vê ali 30, 40 pessoas online, cada uma distribuída na sua sala, no seu grupo de pessoas, e consegue visualizar quem está em reunião, quem não está, quem está ocupado, quem está na cozinha, quem está numa reunião externa. Então, isso gera muito valor visual para a ferramenta. É o que mais chama a atenção. Deve ser legal também, porque ele é um aplicativo intuitivo, como você mesmo disse, né? Fácil de mexer, todo mundo mexe facilmente. Então, isso chama atenção também, né? Porque tem muita gente, pessoas mais velhas, que são avessas à tecnologia, igual a gente comentou aqui no podcast anterior, que a Patrícia... É que a gente não nasceu, né, nessa tecnologia toda, a molecada, né, de hoje em dia nasceu mexendo no tablet do celular. Agora a gente não, né? A gente está aprendendo, é uma transformação. Tem que ser intuitivo, né, Paty? O negócio tem que ser intuitivo. A gente está assim, passando por uma transformação, né? Eu acho que a geração que mais teve transformações foi essa geração minha aí, dos 48. Você tua, minha não, eu tenho menos. Você é 50 e poucos, eu sou do 40 e poucos. Não é verdade. Mas é uma transformação mesmo. Então, essa facilidade também em usar, eu acho que ajuda todo mundo, né? Com certeza. Aí. Agora, pergunta aqui, ó. Qual é a história por trás da criação do Proseia? Como é que surgiu a sementinha da ideia lá? Quem que falou? O Proseia é mineirinho mesmo, né? Proseia, vamos prosear aqui. O nome já fala. O nome já fala. Bom, o nome já diz, né? Então, nós somos uma empresa mineira, por isso o nome Proseia, pra gente prosear dentro da ferramenta. Gente, é made em São Sebastião do Paraíso, com muito orgulho. Então, bom, na verdade, é um pouco disso que a gente contou anteriormente. Como a gente sempre trabalhou com desenvolvimento de software e focado no segmento de ERP, de gestão empresarial, a gente sentiu a necessidade não só nossa interna, né, de ter uma ferramenta de comunicação, mas definiu isso no mercado também. Além disso, a gente queria expandir um pouco mais, deixar de trabalhar só com segmentos de ERP e buscar um novo segmento para atuar também, para a gente ter uma diversidade de clientes também. E a partir disso, começaram as pesquisas, né? Então, a gente juntou parte da equipe na época, foram 3 ou 4 pessoas que começaram a desenvolver a ferramenta, que foi para campo buscar entender demandas do mercado, como o mercado estava se adaptando a novidades, a mudanças que estavam acontecendo. E a gente chegou nessa ferramenta. Inicialmente era uma dor nossa, a gente utilizava um concorrente nosso hoje, e a gente tinha muito problema desse ruído de comunicação, né? Às vezes algumas informações eram perdidas, algumas mensagens eram apagadas com o tempo. Sim. Gerava um certo ruído pra gente. Então a gente começou a desenvolver a ferramenta, moldou ela de acordo com a nossa necessidade. Então isso a gente tem muito orgulho de falar, que ela foi pensada de acordo com uma necessidade do mercado e uma necessidade própria nossa. Então, as funções, elas são pensadas para que a gente tenha mais autonomia no trabalho, tenha menos ruído de comunicação. E aí surgiu o Proseia. E aí calhou que foi no mesmo tempo da pandemia e teve um crescimento e uma demanda muito grande do mercado para esse tipo de ferramenta. E o processo assim, de desenvolvimento foi rápido ou demorou muito? Né? A primeira versão... a campo, né? 3, 4 pessoas. A primeira versão, acho que em 4, 5 meses a gente teve 6 meses. a primeira versão. Rápido.
E o legal que a gente foi validando internamente. Então, a gente foi validando com os colaboradores. Muitas funções que a gente tem hoje foram ideias internas também, do pessoal utilizar no dia a dia, ver que, olha, faltou isso, senti falta daquilo. Ali, né? Então, meio que é uma colaboração interna da Telúria mesmo, para desenvolver o Prozeia. Que legal. A gente, quando vê o sucesso de uma marca, de um produto, de uma empresa, a gente não imagina os desafios que foram enfrentados até chegar à excelência, né? Com o Prozeia não foi diferente? Não foi diferente. Tiveram desafios até chegar ao que chegou hoje? Sim, não foi diferente não. A gente teve muitos desafios, sim. Desafios tecnológicos, porque era uma linguagem nova que a gente ia trabalhar. A gente até naquele momento a gente trabalhava muito com o sistema desktop, então a gente passava a trabalhar com um sistema totalmente em nuvem. Linguagem diferente, o processo de criação, né, de concepção do produto, todos os meandros que tem ali, o que é interessante, o que não é, validar as ideias, desenvolver. Então foi bastante desafio, sim. Apesar de ser rápido o processo daquele primeira versão do Prozeia, mas ele foi muito intenso. Imagino eu que tenha sido. A gente falou aí, é o 2.4, né? 2.0. 2.0, exatamente. 2.4 é para o futuro, vai chegar. Então, exatamente, eu quero saber desse futuro aí. Qual que é os planos futuros, né? Tem o 2.0. Seria o 2.0 ou não? Vocês já estão de olho lá na frente, mais na frente ainda, hein? Prozeia, vai ser Prozeia um cadinho mais, vai ser o outro. Porque, gente, é incrível essa coisa da tecnologia. Muda demais e quando vê, hoje é uma coisa, quando vê amanhã... São coisas que a gente não acredita que vai acontecer. E acontece, né? Você fala, não é possível que vai ser. Sim. Não, é possível sim, né? Essa versão 2.0, ela está preparada para vir novas evoluções. A gente já tem um roadmap já definido do produto, que a gente deve validar essas ideias e ir implementando aos poucos. Essa versão 2.0, ela já nos dá todo o amparo tecnológico necessário para fazer esse crescimento. De novas funcionalidades. Entendi. Vai ser incremental. A ideia é que se façam novas características incrementais ali. Entendi. A gente tem acompanhado muito essas demandas no mercado, principalmente pessoas que colaboram muito com o desenvolvimento do Prozeia são pessoas de RH, que acabam gerenciando esses times, né? Então, a gente tem demanda, por exemplo, do ponto estar integrado ao Prozeia, a gente já tem isso planejado para ser desenvolvido. Esse gerenciamento de tarefas também é algo que já está a caminho, de acordo com tendências do mercado, processo de gamificação do produto. Então, tentar engajar mais o time com o trabalho a partir de processos de gamificação, de pontuação. Então, tudo isso já está dentro do plano do Prozeia. Que bom, vou dar uma ideia aqui. Vocês vão criar uma abazinha assim, Fartei. Aí você clica, a pessoa vai ter que responder por quê? Dor de barriga. Vai ter dor de barriga. Aí anexar atestado. Tem que anexar atestado. É uma ideia, viu? Sim. Tá vendo? Eu sou bom. Ai, agora, Jesus. Brincadeiras à parte, quais os tipos de empresas que o Prozeia é indicado? Para todo tipo de empresa? Para todo tipo. Ele se adapta muito bem. Como é uma ferramenta pensada para o mercado brasileiro, a gente já entendeu essas especificidades do mercado e moldou a ferramenta de acordo com isso. Então, a gente atende diversos tipos, desde de contabilidade, empresa de tecnologia, grandes indústrias, farmacêuticas, tudo isso dentro do Prozeia. Escritórios, lojas, tudo ali dentro. Ou seja, diferentes setores, diferentes áreas de atuação, né? E não tem um número limite de usuário? Por uma empresa, a cota é no máximo 30 funcionários. Não tem essa questão? Não temos essa limitação. A gente atende desde o pequeno empresário. Pode ter 3 usuários ali na empresa? A gente tem um case recente muito interessante, que foi uma empresa que começou com a gente com 3 usuários, que era o dono e mais 2 colaboradoras. E queriam profissionalizar a comunicação deles. Então, eu achei até interessante porque é difícil uma empresa com 2, 3 pessoas querer começar a utilizar essa ferramenta de forma profissional. Já estava tendo dificuldade na comunicação ali, né? Sim. Com 3, hein? Com 3. Então, eles começaram com a gente, isso deve ter menos de 1 ano. E aí, recentemente, deve ter umas 2 semanas que eu contatei eles para fazer esse acompanhamento diário, né? Que a gente faz de tempos em tempos. E eu tive retorno que, na verdade, eles já estão com 10 usuários. Olha. Porque o Prozeia ajudou a empresa a organizar esses processos. Eles viram que estavam preparados para
para gerenciar mais pessoas, e o Prozeia ajudou nesse processo de decisão de crescimento da empresa. Eles trabalham home office, então um dos medos era crescer e não ter funcionários engajados, comprometidos. E começaram com a gente com 3 colaboradores, em menos de um ano já estão com 10 ali e já tem perspectiva de crescimento. Resumindo, Que bacana. comunicação na empresa é um dos pilares para o sucesso de uma empresa, né? Se não tiver comunicação, o negócio não vai, né? Não vai, é isso mesmo. Comunicação é essencial, né? Transparência, comunicação, isso tá na raiz, eu acho, de qualquer gestor. Na nossa empresa tem isso, a gente tem isso muito claro, que a gente precisa de ter muita transparência e uma comunicação muito fluida, dando oportunidade para todos, né? Se na sua empresa não tá havendo comunicação, tá faltando Prozeia lá, pelo amor de Deus, né? Tá faltando Prozeia. E ajuda a fortalecer a cultura da empresa também, né? Com certeza. Vocês estão, assim, com muitos clientes aqui em Paraíso, como que tá? Já tem um tempinho, né, do Prozeia, mas tem alguma empresa, assim, que vocês possam falar aqui agora, que é sucesso, que utilizam o Prozeia? Sim, a gente, como a gente está a nível nacional, os clientes estão um pouco mais distribuídos, né, no Brasil todo, mas em Paraíso a gente tem alguns cases interessantes. Um deles é a Mundo Contábil, que estão com a gente desde o começo. Eles nos ajudaram a validar o produto, a testar lá no comecinho da pandemia a utilização do Prozeia. Eles, na época, foram para o home office, utilizavam a ferramenta, e quando voltaram para o presencial, fizeram questão de continuar utilizando por ver valor na ferramenta. Não só uma comunicação remota, mas para a comunicação deles no dia a dia. Sim. Tem muito valor. Hoje eles têm cerca de 40 usuários, mais ou menos, né? Isso. E o Prozeia auxilia eles bastante nesse dia a dia. Que bom. Que bom, né? Demais. E como é que o Prozeia se posiciona em relação aos concorrentes que ele tem hoje no mercado? Bom, a gente tenta manter o produto no mesmo padrão e tentar entregar esse diferencial de um atendimento rápido, humano de fato e brasileiro. Então, o principal diferencial, além das funções que são mais integradas do que outros concorrentes, é esse atendimento ágil e próximo do cliente. E quando você utiliza uma ferramenta made in Brasil, que é feita aqui por brasileiros, você não incentiva, cara, cada vez mais esses empreendimentos, essas ideias fantásticas que nós temos aqui no nosso país também. Então, se você não utiliza o Prozeia, muda para o Prozeia, que é brasileiro e é mineirinho. Tá? Vamos prosear. E a prosa vai ser muito melhor na tua empresa. Vamos prosear. A gente já falou sobre isso, né? Sobre essa agilidade, né? Nas mudanças, nas transformações, né? O Prozeia... É lógico que vem mudanças aí, eu estou falando assim a nível, né, do digital aí, vocês que entendem mais. O Prozeia está preparado para essas mudanças que estão vindo aí? Porque vai se adaptando, né? Vai. Seria isso? Sim, é isso mesmo. Cada época a gente se adapta com uma necessidade diferente, né? Esse ramo, essa tecnologia, esse meio que a gente está envolvido nele, ele muda muito rápido. Muito, Por exemplo, agora a gente já está ouvindo falar, não está ouvindo falar mais, né? Todo mundo já está aplicando no dia a dia a inteligência artificial. Então surgiu há 2 anos, menos que isso, agora a gente já não é novidade mais, né? Todo mundo já tem que se adaptar a isso. Sim. Então, nesse ramo de tecnologia, a gente tem que estar sempre aberto e aplicar logo as tendências, né? A gente não cria tendência no Brasil, isso vem de fora, né? Tudo isso vem de fora, mas a gente tem que estar atento nessas mudanças que vão surgindo para a gente aplicar e ser ágil para não ficar para trás. Essa é muito importante. É algo assim, a mente fica, né? Todo vapor criando, né? Hoje em dia está muito na moda o tal do burnout, né? Tá muito em tema, tá muito discutido esse assunto burnout e o estresse no trabalho. Como é que o Prozeia ajuda a evitar o burnout e o estresse no trabalho? Bom, no primeiro acesso diário que você tem no Prozeia, ele já te pergunta o seu humor. Então, você consegue reagir se você está triste, se você está mais ou menos, se você está feliz, se você está muito feliz. Então, isso já é um indicador que, geralmente, o setor de RH utiliza muito. Então, se você vê um colaborador que está ali triste, está mais ou menos, você vai lá, já contata ele numa primeira interação, né? E já busca saber o que está acontecendo. Então, eu acho que esse é o primeiro passo ali dentro do Prozeia para isso. Mas acho que, além de tudo, essa diminuição de ruído de comunicação.
Então, às vezes no presencial você não consegue ali ter uma conversa mais franca com o seu gestor ou com um colega de trabalho. E dentro da ferramenta, ela te dá várias oportunidades de fazer isso, seja por mensagem, por áudio, por reunião. Então, o Prozeia, ele vai ajudar principalmente nesse acompanhamento mais próximo para evitar que chegue num burnout. Então, a partir do momento que você identifica alguma necessidade, alguma demanda do colaborador em relação a isso, em relação algum problema que ele esteja passando, seja na vida pessoal ou dentro da empresa, você vai conseguir manter essa comunicação dentro do Prozeia e conseguir identificar isso de forma mais rápida do que você faria por conta própria. Que legal. Tem uma dica assim, de ouro, né, para a empresa que está vendo a gente agora, para o gestor, que queira melhorar a comunicação dentro da empresa? Usar o Prozeia. Gente, então, você foi perguntar para a pessoa do marketing do Prozeia. Usa o Prozeia. Mas um processo que a gente tem muito interessante, que é uma coisa que a gente se preocupa desde o início, é acompanhar o cliente. Por mais que o Prozeia não demanda... por mais que o Prozeia não demande uma implantação, um treinamento mais avançado sobre a ferramenta, o próprio usuário pode ir lá, criar um ambiente, começar a utilizar. A gente tem uma preocupação em ter esse papel de tentar orientar as empresas, principalmente essas que ainda não estão tão adaptadas a esse mundo digital, a utilizar a ferramenta de forma correta. Então, dentro desse primeiro contato, a partir do momento da contratação do produto, a gente tem um acompanhamento direto com eles, para que tenha essa orientação de boas práticas, de como utilizar a ferramenta, de como lidar com os colaboradores de forma online, de como manter uma comunicação com menos ruído ali dentro da ferramenta. Então, a gente tem essa preocupação de passar para outras empresas esse conhecimento que a gente adquiriu com o tempo e tentar orientá-las a utilizar o Prozeia de uma forma mais fluida. Aí, muito legal, muito bom. Tem alguma ferramentazinha dentro do Prozeia que você clica assim, tem ali a data de aniversário de cada funcionário, pra gente não esquecer. E o funcionário ficar chateado. Hoje ninguém veio me dar os parabéns. Com certeza tem, né? É uma função que já está no planejamento. Olha, isso não está ainda pronto, implementado. Uhum. Mas dentro desse planejamento do Prozeia também se vai adaptar ter um upgrade, vai ter. A muitas necessidades de RH, né? Que é essa parte mais de lembrar o aniversário da pessoa, quanto tempo ela está na empresa. Porque eu perguntei porque eu vi muito que é a visão do Prozeia, né? Tirar essa formalidade, esse peso, para que haja uma comunicação mais suave, mais leve, mais intimista, né? Sim, isso não está implementado, mas, por exemplo, no nosso caso, a gente tem a pessoa de RH que lembra da data ainda, logo ela vai conseguir fazer isso de forma automática. E aí a gente posta na área de posts uma parabenização. Então, todos os colaboradores conseguem comentar naquele post, reagir com emoji. Então, essa interação, às vezes, você não tem muito contato com o colaborador de outro setor, mas ali na postagem ele vai interagir, falar com você, te dar um parabéns. Você pode até mandar um presentinho virtual. Hoje tá todo mundo sem dinheiro, gente. Você põe um ícone com um presente virtual. Aí você põe cesta de chocolate, é tudo virtual. Mas você pode dar o que quiser pra pessoa. Isso aí eu não quero virtual, não. Você não quer virtual, né? Eu não quero virtual, não. Ótima ideia. Boa ideia. E assim, qual que foi a maior lição assim, que vocês tiveram com algum usuário, com os usuários do Prozeia? Olha, uma lição, porque a gente falou do Top Gerente, né? Um tempinho atrás, que vocês construíram, né? Junto com os próprios usuários, né? O Prozeia também passou muito por esse processo. Como foi uma ferramenta que a gente teve que correr contra o tempo para deixá-la pronta, até para que a gente utilizasse no começo da pandemia, quando a gente foi testar com os clientes, isso também passou por uma validação deles e além de ter funcionalidades que os próprios colaboradores do Prozeia sugeriram, tem algumas funcionalidades que vieram de clientes, algumas demandas. Por exemplo, essa coisa de excluir a mensagem ali de acordo com um certo tempo, né? Foi uma coisa que, olha, a gente troca muito arquivo, às vezes acaba confundindo, mandando um arquivo errado. Tem como apagar? A gente... não tem, mas vamos fazer, faz sentido, faz pra gente também faz sentido. Então, eu acho que é um desenvolvimento em conjunto, né? Em conjunto, com certeza. Agora que é muito interessante. Sem querer interromper, mesmo porque a gente tem direito de se arrepender do que a gente escreveu, né? Sim. De falar merda e depois voltar atrás, né? A gente tem direito nosso. Uma coisa interessante, voltando ainda nessa questão anterior,
a gente nunca pode subestimar a capacidade do usuário fazer alguma coisa errada. A gente vai lá, desenvolve, testa bastante o negócio, coloca na mão do usuário. Ele consegue fazer um erro acontecer, surge uma questão totalmente diferente, fora daquilo que a gente estava planejando. A gente nunca pode subestimar a capacidade dos usuários. Nunca. Jamais, verdade. E como o Prozeia, ele pode ajudar a criar um ambiente de trabalho mais leve, mais divertido? Eu acho que essa é a ideia fundamental da criação do Prozeia, né? A gente tem muito esse pensamento de startup com o produto, então a gente tenta com que as funcionalidades dele também se adaptem a isso. Então, quando a gente pensa em empresas mais modernas, que tem esse momento de happy hour, um momento de comemorar aniversário, etc., a gente tentou internalizar isso tudo dentro do Prozeia. Então, acho que é o principal ponto, né? Sim. Em relação a isso. Muito bom, muito bom. Assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para os empreendedores, pessoal que está começando agora. Um conselho. Você falou do gestor, né? Tinham 2 colaboradores só, hoje são 10, né? Hoje são 10, né? Então, eu falei, gente, mas para que 3, né? E olha que cresceu, né? Com certeza são 10. Mas passa uma mensagem para esse pessoal que está começando agora, que de repente tem 1 colaborador, 2 colaboradores, da importância do Prozeia. Eu acho que você ter a comunicação interna da empresa estruturada, quanto antes melhor. Porque você vai conseguir formalizar isso ali dentro, conseguir criar uma integração melhor dos colaboradores. E a ferramenta ela vai te acompanhar junto com o crescimento da empresa. Então, independente de você ser uma pequena empresa, até mesmo de um MEI que trabalha ali só com mais uma pessoa, você pode tirar aquela comunicação do WhatsApp, trazer para dentro da ferramenta, porque isso vai ter muito mais valor e vai profissionalizar. E aí, falando de empresas maiores que estão em crescimento, que já estão bem estruturadas, também faz muita diferença o produto, porque você vai conseguir gerenciar toda a equipe, ter um processo de comunicação mais eficiente, mais sólido com o pessoal, e acaba fazendo diferença na hora de você ter um time engajado e comprometido com a empresa. Muito bem. Brenda, você que é do marketing, né, do Grupo Telúria, hoje a gente tem que acompanhar. Se você quer empreender, se você quer ter a sua empresa, tem que acompanhar, senão você fica para trás e não vai ser sucesso, né? Não adianta, né? Exatamente, com certeza. Aí, tá vendo? Muito bem, falamos aqui com o Aguinaldo Gonçalves, com a Brenda Alves, da Telúria. Grupo Telúria, há mais de 20 anos em São Sebastião do Paraíso e agora atendendo todo o Brasil. Falando sobre esse produto fantástico aqui que é o Prozeia, essa ferramenta essencial. E quem quiser saber mais do Prozeia, né? Como é que faz? Gostou do podcast? Gostei, e aí? Eu quero ter o Prozeia. Bom, pode acessar o nosso site, que é o prozeia.com.br. A gente tem um teste gratuito da ferramenta. Tem? Então, é uma degustação do Prozeia. Se você quiser testar, ver se funciona para a empresa, pode criar o ambiente, tudo automatizado pelo site. Então, você acessa, já cria e já começa a utilizar. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp e a gente faz uma reunião. De 10 que utilizam para testar, 11 contratam, você acredita? Porque é bom demais esse Prozeia. Bom demais. Não tem como não ser. Ou seja, qualquer dúvida também procura o Grupo Telúria, né? Isso. Grupo Telúria nas redes sociais, né? Grupo Telúria. Telúria, é isso mesmo. Também no site teluria.com.br, lá vai ter todos os produtos que a gente trabalha. Tá certo. Muito obrigado, Agradecer pessoal. e parabenizar você, viu, Aguinaldo, pela sua equipe, né? Vocês começaram em 2003. Isso mesmo. Olha, foi, até 2003, hoje, né? São mais de 20 anos. Mais de então, 20 assim, de muito sucesso, né? Só crescendo, né? Isso. Acho que é muito importante. E uma empresa de São Sebastião do Paraíso hoje atender todo o Brasil, para nós é uma honra, E você sabe qual que é o segredo do sucesso da Telúria? Qual que é o segredo? Comunicação, Patrícia. Exatamente. Lá eles proseiam, Patrícia. Prozeia bastante. Então, bora prosear, contratando Prozeia. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade mais uma Aguinaldo. vez. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi Brenda. nosso. Obrigada, Brenda. Leva o nosso abraço ao Grupo Telúria. Tá aí, acabando mais um podcast. Fala comigo, bebê!